Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 1º de outubro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 3 horas da tarde na Rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e estou aqui com a Marilza de Andrade, que é autora do livro Projeções Assistenciais e Terapeuta Naturalista, e com o professor Rodrigo Marchioli, que é advogado, professor do curso de Direito também. Boa tarde, Marilza. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente, no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Já temos aqui o Carlos Menezes dando o seu boa tarde, assistindo a tertúlia super focado e tomou um susto quando o lembrete do programa Conteúdos do Paradireito tocou. Ele tem um lembrete, por isso que ele é pontual. Muito bom, Carlos. É organizado, né? E apareceu na tela do notebook. Estou aqui, como vão? Muito obrigada, Carlos, estamos bem. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e para-leis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento de sua evolução, entrosada evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para direito e para dever, da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente e tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, verbetes da paradireitologia, e por isso nosso convidado, que só ele já tem 3 verbetes sobre paradireitologia. Vamos conversar aqui, então, um pouco sobre esse tema. Rodrigo, primeiro verbete, então, legislogia. Da onde veio a inspiração e como foi escrever esse verbete? Olha, essa história é interessante, Madalena, porque eu escrevi esse verbete lá em 2011, né? Então, ali eu estava passando por uma crise existencial, uma crise de crescimento, em que eu me questionava muito sobre a vida no intrafísico, né? Eu sempre tive esse questionamento, por que a gente tem que nascer de novo, vir aqui para a Terra, né, nessa dimensão, passar por uma série de dificuldades, quando a gente poderia estar no extrafísico, fazendo um monte de outras coisas e não precisando viver nessa clausura. Também já me perguntei isso várias vezes. Que é o corpo físico, né? Que é o corpo humano. Então, eu estava me questionando muito, claro que numa situação de vitimização, né? Dramatizando os meus problemas e tentando encontrar uma saída para não enfrentá-los, né? Uhum. E aí eu comecei a pensar e aí me surgiram algumas inspirações, claro que patrocinada por Amparador, né? E me veio essa ideia de que tem determinadas experiências que a gente só adquire nessa dimensão. Sim. E que a gente só vai conseguir evoluir, sair dessa estagnação evolutiva, se a gente ressomar. Uhum. Aí eu, ressomar, né, para quem não sabe, renascer. Aí eu pensei assim, não, pera um pouquinho, isso aqui vale para todo mundo. E isso aqui é uma constante, né, vale para todos num determinado período, né, da nossa existência, num determinado período da nossa evolução, isso é sempre presente. Uhum. Aí eu pensei assim, não, pera um pouquinho, isso aqui é uma lei da evolução, a gente tem que agir conforme essa lei, né, tem que respeitar essa lei, entender essa lei e respeitá-la para que a gente pare de brigar com a evolução e efetivamente viva de acordo com o processo evolutivo. Aí eu
comecei a pensar, não, isso aqui eu preciso escrever sobre isso, porque essa ideia está me ajudando muito, né? Nesse meu processo de reciclagem, de vitimização e dramatização. Aí que surgiu o verbete. Que legal. Mas você se baseou também num verbete que o professor Valdo já tinha sobre o assunto? Sim, aí eu já conheci o Paradireito, né? Aí eu vi de uma maneira de engatar essa ideia na ideia do Paradireito e da Paradireitologia, que também já tinham sido propostas, né? O Paradireito pelo professor Valdo e a Paradireitologia pelo professor Jaime. Então eu pensei, não, isso tem tudo a ver com Paradireito, Paradireitologia, eu preciso engatar essa ideia de alguma maneira nessa especialidade. E aí eu, contando um pouco do bastidor também, eu propus o tema Lei Cósmica. Não foi aceito. Lei cósmica. Lei Cósmica, rejeitaram, Lei Cósmica. Aí eu falei, não, eu vou mudar um pouco aqui as palavras, a ideia, mas essa ideia tem que sair. É muito importante, né? Assim, tinha um potencial de transformação, né? Eu acreditava que não só para mim, mas para as outras pessoas também, muito grande. Então eu não poderia deixar de levar aquilo adiante. Aí eu mudei para Paralegisologia, aí foi aceito. Aí deu certo e consegui apresentar. Bacana. E aí agora vamos ler aqui a frase enfática. A descoberta da paralegisologia revela para o próprio pesquisador a vastidão abarcada pela paradireitologia, fazendo-o compreender melhor os mecanismos evolutivos do cosmos. E aí você pergunta, você, leitor ou leitora, já desvendou por si próprio alguma paralei nunca antes percebida? Você é capaz de aplicá-la teaticamente, ou seja, teórico e prático, né? De forma teórica e prática. Como que foi essa percepção de paralei e como você dá dica para as pessoas perceberem essas paraleis? Então, pegando esse caso aí que eu comentei, eu percebi que a ressoma é inevitável, né? Ainda que se a gente estiver mais lúcido extrafisicamente durante a intermissão, né, a gente pode escolher melhor esse momento. Ah, eu quero nascer num outro momento porque eu quero atender tais pessoas, quero acompanhar um determinado grupo. Então, se a gente tem mais lucidez de fazer essa programação, né, que é a Proexis, fazer essa programação existencial, a gente pode determinar melhor o quando. Mas o fato de nós termos que ressomar, isso não tem como escapar. Isso é inevitável. Então, eu percebi, não, se isso é inevitável, então isso é uma paralei. Então, eu percebi aí que existe a lei, né, eu chamo de lei ou paralei, como queira que as pessoas chamar, mas eu chamo da lei da inevitabilidade ressomática, né, que é inevitável a ressoma. Então, a partir dessa percepção daqueles padrões evolutivos, daquilo que se repete, e que vale não só para mim, mas vale para todas as pessoas, a gente descobre uma paralei. Então, essa é a ideia, a gente começar a perceber tudo aquilo que se repete, tudo aquilo que é um padrão, e que vale não só para mim, mas para todas as pessoas, e que estabelece um ordenamento que também vale não só para o nosso planeta, mas vale para todos os outros planetas, todos os outros lugares do cosmos. Porque, olha só, vamos imaginar, será que essa inevitabilidade da ressoma vale só para nós? Por que não valeria para outros lugares do cosmos? Será que existe outro lugar do cosmos que as consciências evoluem sem ressomar? Eu acho difícil. Sem o mecanismo Sem dessomar, isso, ressomar. Dessoma exato. e ressoma. Será que existe isso em algum lugar do cosmos? Eu penso que não. Eu acho difícil a gente Eu já admitir pensei nisso também. essa hipótese. Mas eu acho difícil porque o intrafísico, essa experiência no intrafísico, ela proporciona uma série de experiências, de encontros, que o extrafísico não permite. Porque você sabe, Marilza e Madalena também, que no extrafísico a gente se reúne pela afinidade. As pessoas se agrupam conforme suas afinidades e ficam ali estagnadas ou progredindo. Mas no intrafísico não, aqui é a democracia, a gente está em contato com todo mundo. O pessoal joga assim um punhado
de Exatamente. consciência e vire-se. Espalha, né? Espalha o povo. Todo mundo junto e misturado, É. como se fala, né? É. Isso no extrafísico não é possível. Então, esse mecanismo de ressoma e dessoma, ele é essencial para a nossa evolução, né? Então, eu penso que essa lógica também se aplica em outros lugares do cosmos. Por isso que também que existe um certo filtro natural na vida, né? Dessas leis de afinidades energéticas e conscienciais. Por exemplo, nós temos afinidade com as ideias da conscienciologia e nós acabamos nos afinizando em volta de um determinado assunto, um determinado tema, uma forma de discutir aquele assunto, né? Isso nos é permitido aqui e, ao mesmo tempo, interagir com quem não está participando das ideias. Exato, essa é a riqueza do intrafísico, né? Você poder transitar entre os vários grupos e não ser tão afetado assim, porque o corpo físico também é uma barricada, né? Antigamente, o que você está chamando hoje, o que a Conscienciologia chama de paraleis, eram conhecidos como as leis naturais. Eram as leis que ninguém podia discutir, porque não sabia de onde via, simplesmente existia. Só que hoje, né, como você falou da outra vez que esteve aqui, a Conscienciologia veio dar uma ordem, né? Uma racionalidade. Uma racionalidade às coisas que já existiam por ali, só que dentro de um aspecto místico. Muito legal, muito boa a sua colocação aí das leis e dos paraleis. Eu queria que você fizesse um contraponto nesse verbete seu, paralegiologia e o da paralei. Tá. A paralegiologia, vamos dizer assim, é o estudo, propriamente dito, das paraleis, né? Mas a paralei, ali eu tentei especificar um pouco mais o que define uma paralei. E na paralegiologia eu tentei mostrar de forma mais genérica. Então, na paralegiologia mais genericamente, na paralei de forma mais específica os detalhes, né? Sim. Que definem uma paralei. Para uma pessoa, por exemplo, que está nos ouvindo agora, Rodrigo, que quer começar a estudar paradireitologia, qual verbete que você colocaria em primeiro para a pessoa poder estudar e começar a entender melhor o paradireito? Eu acho que a primeira coisa, assim, bastante importante da pessoa entender é a pessoa compreender a diferença de paradireito e cosmoética. Então, nós estamos te ouvindo. Isso é muito importante. Não, mas isso só no terceiro bloco. Porque as pessoas têm muita dificuldade, mas é muito simples a diferença, entendeu? Então, a primeira coisa é entender isso. Eu escrevi sobre isso, tem um verbete que eu falo, que é a interação paradireitologia, cosmoeticologia, ou cosmoeticologia, paradireitologia. Mas esse você não colocou como paradireitologia, não, mas sim como cosmoeticologia. Não, eu não sei se foi cosmoeticologia. Eu tenho anotado, que eu vou estudar o verbete e vou te convidar para vir aqui, mas eu tenho anotado foi lá em casa. Evoluciologia. Eu anotei lá em casa, falei assim, esse aqui vou pegar o Rodrigo. Mas aqui no paralegiologia, na taxologia, né, tem 40 leis. Sim. E as pessoas também que quiserem estudar, escrever seus verbetes, podem, de repente, expandir essas ideias. Hoje eu devo ter mais de 100 lá anotadas nos meus registros. Tem dessas leis. Tem muito mais. Isso aí quem sabe, meu primeiro livro aí sobre paradireitologia vai ser sobre as leis. E eu pretendo, pelo menos, listá-las, né? Porque explicar uma a uma, se você quiser pegar uma por uma e dar um livro, cada lei dá um livro, né? Então não vai dar para aprofundar muito cada uma, mas eu pretendo, pelo menos, deixar a ideia, né? Deixar as ideias aí. Aqui em parafatologia, como é paralei, acho que a parafatologia é mais forte aqui, Sim. né? A abstratividade das paraleis. Então, a parafatologia é importante porque é aquilo que a gente estava falando, né, Marilza? A questão da conscienciologia dá um fundamento racional para esse estudo. Porque sem a parafatologia, sem o parapsiquismo, sem a pessoa ter a vivência do parapsiquismo, ela não vai entender paralegiologia. E a admissão nem da multidimensionalidade, né? Exatamente. Então é isso que dá o fundamento lógico
Sim. para a paradireitologia, as paraleis. O que dá o fundamento lógico é a vivência dos parafatos. Sim. A vivência pessoal Do dos pessoal parafatos. dos parafatos. A vivência pessoal. Se a pessoa não tem essa vivência pessoal, ela não vai admitir leis básicas da evolução. A lei de causa e efeito, por exemplo, que é a lei básica, a lei primordial do paradireito. Ela não vai conseguir entender. Se ela não compreender que existe a lei da multiexistencialidade, por exemplo, né, que todas as pessoas, todas as consciências, elas estão submetidas a várias existências pelo processo de ressoma e dessoma, né, como a gente comentou. Ela não vai entender por que ela tem determinadas repercussões hoje na vida dela, por que ela tem determinadas companhias atuais, né, na vida atual dela. Ela não vai entender isso se ela não tiver o parapsiquismo para ter uma retrocognição, por exemplo, para ter uma experiência fora do corpo, para ter um contato com uma consciência. Ela não vai compreender aquilo de forma mais profunda, vai sempre ser uma coisa teórica. É uma coisa interessante que o desenvolvimento do parapsiquismo e a assunção disso, né, Rodrigo? Exato. Da pessoa é a sutileza de perceber, né? Ela consegue perceber as sutilezas da vida e do que ela percebe, da própria autopercepção. Sim. Né? Ela consegue decodificar melhor essas autopercepções. Exato. E a pessoa, por exemplo, ela tem uma vivência parapsíquica, uma vivência extrafísica, multidimensional, o que quer que seja. O que é interessante ela se perguntar é assim, isso aqui acontece só comigo? Ou acontece com todo mundo? Se acontece com todo mundo, é uma lei evolutiva. Esse é um grande gancho da vitimização, achar que isso só acontece com a gente, né? Sim. E, na verdade, não é bem por aí. Não, o parapsiquismo é legal. Você tem alguma pergunta aí? O intervalo. Poxa, agora que eu engrenei. Quer perguntar? Ou... Vamos perguntar e depois ele responde? Depois você responde. Tá. Eu estava assistindo o seu verbete hoje de manhã e eu gostei quando foi abordada a questão daquela explicação que você deu sobre a lei da reação junto com a causa e efeito. Ação e reação com causa e efeito. Causa e efeito. E uma coisa que nunca ninguém tinha pensado, eu pelo menos particularmente nunca havia pensado, é a questão da omissão, né? Que seria uma terceira lei aí. Exato. Influindo em todo esse processo. Aí depois você responde para a gente, eu acho que vai ser excelente aí para os nossos ouvintes. Tá, eu quero comentar que na semana passada eu acabei não falando da participação aqui da Márcia Manent, que mandou aqui os parabéns e boa tarde para a gente no programa, e da Nicole também, agora sumiu de novo o comentário dela, mas a Nicole também participou, mandando aí um alô para a gente. Muito obrigada. Falar em parabéns, nós estamos em parabéns mesmo, né? Que hoje é o nosso 30º programa, né? E a gente tem já uma audiência boa. Então é muito bacana, felicidade, né? Graças a... Temos que agradecer a Graça que lembrou a gente disso, né? A professora Graça Dantas, lá do Colégio Invisível da Paradireitologia, que está aí fazendo o nosso acerto. A Cirlei Souza dando boa tarde aqui, e a Andressa Françosi também mandando boa tarde. Obrigada, gente. Então, vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. 14h23. A Copel alerta. O furto de cabos de energia, além de crime, é um risco à vida. A entrada em subestações só é permitida a profissionais capacitados pela Copel. Se notar alguma movimentação estranha, denuncie. Chame a polícia pelo número 181. A ligação é gratuita e a informação é anônima. Ajude a preservar o que é de todos. Ligue 181. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset.
O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito ao vivo até as 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena Esteves, estou aqui com a Marilda de Andrade e com o professor Rodrigo Marchioli sobre o tema Verbetes da Paradireitologia. Estamos aqui comentando sobre os verbetes do professor Rodrigo feitos na especialidade Paradireitologia. Temos 36 verbetes registrados na Enciclopédia da Conscienciologia dentro dessa especialidade, mas temos também as especialidades de Direitologia e Autoparadireitologia, além da Cosmoeticologia, que também remete, né? E também a paradiplomacia, né? Para tem a política, outras, né? E tudo isso. E aí o professor Rodrigo, então, tem 3 verbetes que a gente está comentando aqui. Já falamos sobre paralegisologia, e a Marisa tinha deixado a pergunta no ar. Vamos lá. Isso é para ele se inspirar e fazer mais, né? Não, então, o professor Rodrigo, a lei, um contraponto, né, entre a lei de causa, ação de reação, causa e efeito, e essa omissão. O que está fazendo aí que você fez essa ligação, que eu acho até que foi muito feliz? Então, Marilza, o que eu pensei foi o seguinte: a lei de causa e efeito, ela tem uma conexão total com ação e reação. Mas eu quis fazer destacar as duas como leis diferentes, porque quando a gente fala de causa e efeito, a gente não pensa muito na omissão. Não. A gente pensa só na ação. E na lei de ação e reação, quando a gente fala de ação, a gente tem a ideia... a ação em si. Tem a ação em si, mas tem as ações omissivas. Ou seja, aquela vontade deliberada de se omitir. Entendeu? Então, eu quis fazer essa diferenciação entre as duas, não deixar uma subentendida na outra, né? Deixar a lei de ação e reação subentendida na de causa e efeito, para justamente chamar a atenção da omissão. Porque tem 2 tipos de omissão. Sim. Na ação, tem a ação que a pessoa se omite deliberadamente, né? A pessoa escolhe se omitir, né? A pessoa tem intenção de se omitir, ou a pessoa... Que já é uma ação. Que já é uma ação. Consciente, né? Exatamente. É bom a gente colocar. Exatamente. E tem aquela omissão que a pessoa ela não escolheu se omitir, mas ela se omitiu. É uma omissão não deliberada. E dentro das omissões, aí é um ponto que vale a pena a gente pensar do ponto de vista evolutivo, né? Nas omissões superavitárias e nas omissões deficitárias. Sim. Então, tanto as omissões deficitárias quanto as omissões superavitárias, elas geram repercussões. Com certeza. Geram efeitos, geram reações, né? Sim. Como a gente está falando. Então, na Conscienciologia, a gente tem vários pesquisadores que falam sobre isso, né? O próprio professor Valdo escreveu o verbete omissão superavitária, e nessa oportunidade foi bastante discutido sobre isso, que as nossas omissões, ou o nosso dizer não, ele muitas vezes tem um efeito muito mais forte do que o dizer sim, né? E a gente percebe que nessa vida, a gente tem que dizer não para muita coisa. Tem que dar o contra em muita coisa. A gente observa que a humanidade, de uma forma geral, tem muita dificuldade com o não. Em assumir o não. E a gente o não padece muitas vezes de muitas educativo. coisas hoje porque nós não dissemos não no passado. Com certeza. Não é verdade? Então, a paradireitologia mostra isso na prática. Que o fato da gente, não só as nossas ações, mas nossas omissões também, estão repercutindo na nossa vida hoje. Então, todos os nãos que a gente deixou de dizer nas vidas passadas, a gente está tendo o resultado disso hoje, tanto para bem quanto para mal. Sim, com certeza. Então, isso é uma lei evolutiva, né? As nossas omissões repercutindo hoje, assim como as nossas ações. E hoje em dia, pelo menos para nós que estamos estudando a Conscienciologia, não dá simplesmente para se omitir de uma situação. Sim. É preciso pensar
Se vai se omitir, que seria teria que ser uma omissão superavitária, né? Não uma omissão Uma deficitária. conivência, né? Uma conivência, a omissão deficitária muitas vai vezes é acabar uma conivência. uma conivência com o errado. Exatamente. Você Uma não quer assumir a responsabilidade É, de ajudar, aí você se omite. isso. Aí E deixa as pessoas se destrambelhando. Mas aí a gente entra, uma palavrinha que a gente sempre está repetindo aqui, é a questão da intencionalidade. Eu não vou me meter nisso, eu vou embora daqui, mas isso é covardia, né? Exatamente. E Então, aí a gente entra na questão das responsabilidades, dos deveres que nós assumimos com determinadas pessoas, grupos. Muito e a bom. gente pode pensar por aí também. Tem alguma pergunta? Tem aqui a participação do Tiago Alves e do Murilo Vieira Lino, sejam bem-vindos, e um novo comentário. Cirlei Souza está aqui dizendo que o Ronaldo Souza de Fortaleza também está assistindo e parabenizando, bacana. Aí eu queria ler agora a frase enfática do Paraleis, né? Conhecimento das premissas básicas do cosmos, adquirido por meio do estudo teático das paraleis, permite às consciências se nortearem conforme a infrangível principiologia evolutiva. E aí você pergunta, de qual maneira lida você, leitor ou leitora, com o livre-arbítrio perante o ordenamento paralegislativo? É admissível a hipótese das paraleis serem infalíveis? E aí, professor? Comenta sua frase enfática e a sua pergunta. Qual é a diferença das paraleis com as leis humanas, né? Além da questão da infalibilidade. Sim. Então, começa pelo fato das leis humanas. Bom, no Brasil, acho que as pessoas sabem como elas são falíveis, né? E convencionadas, né? E convencionadas e autointeressadas, né? As pessoas fazem as leis com base no próprio interesse. As paraleis, elas já funcionam numa lógica um pouquinho diferente, né? Já é uma lógica evolutiva e baseada na cosmoética, né? Então, as paraleis, elas têm como a referência a cosmoética, aí uma cosmoética, não a autocosmoeticidade, né? Uma cosmoética particular de alguma pessoa, mas uma cosmoética mais ampla mesmo, mais universal, vamos dizer assim. E aí, comentando a frase enfática, o que eu sempre digo sobre as paraleis, a paralegislogia, é que elas descrevem o modo de funcionamento da evolução. Então, como é que eu geralmente faço a analogia da evolução e das paraleis, né? Essa relação evolução-paraleis? É mais ou menos como um jogo. Eu quero jogar um jogo, quero jogar xadrez, por exemplo. Ninguém vai jogar xadrez sem conhecer as regras do xadrez. Você conhece algum jogador de xadrez, algum bom jogador que não conhece as regras? Não pode, né? Não tem nem palitinho você consegue jogar sem conhecer as regras. Agora a gente está falando da evolução. Ou pelo menos pré-estabelecer essas regras, né? Exato. Ou pelo menos A pré-estabelecer. gente já sabe que a evolução tem regras, tem balizas, né? Tem princípios, tem limites, tem ordenamento, né? Tem uma ordem, tem uma lógica por trás disso. Então, como é que eu pretendo evoluir sem conhecer essas regras? Então, por isso que eu falo que a paralegislogia, a paralei, o paradireito, de um modo geral, chega um ponto da evolução da pessoa que não tem como ela evoluir mais se ela não começar a se inteirar dessas regras, porque senão ela está jogando um jogo que ela não conhece as regras. Eu tenho para mim, Rodrigo, que essa questão das leis, das paraleis ou as leis naturais do universo, a gente vai absorvendo aos poucos durante o próprio processo evolutivo, porque senão também a gente não caminharia muito. Uma das ações seria a interassistencialidade. Como se você não sair, em primeiro lugar, do seu egocentrismo, começar a olhar para o seu semelhante, você já não tem como evoluir nada, porque você mesmo está preso dentro de você. Exato, mas olha só, não fica muito mais fácil quando a pessoa percebe que esse é o vetor, é o vetor da evolução? O vetor evolutivo. Né? É a direção evolutiva, é por aí. Não fica muito mais fácil quando a pessoa percebe isso? Então é isso que eu convido a todos nos ajudar.
Uhum. a participar dessa descoberta. Quais são os vetores evolutivos? Para onde a evolução está nos apontando? É isso que as paraleis mostram, né? Sim, sim. Elas apresentam para a gente a direção da evolução. Então, eu trouxe 40 leis lá que falam sobre isso. Por falar nessas 40 leis, que a gente poderia, cada uma delas, a gente poderia fazer 10 programas, né? O Carlos Dá. falou. Eu queria o que Carlos- você falasse um pouco sobre a meritocracia, depois que a gente ouviu o que o Carlos está falando O aí. Carlos falou que são 40 leis interessantíssimas, cada uma cabe um estudo aprofundado, muito bom. Com Nos certeza. ajude aí, então, Carlos. Convidamos você também, Carlos. E o Rogério Lopes dá os parabéns pelo 30º programa e por trazer o Rodrigo, que esse cara é fera. Valeu, Ninguém melhor pra Rogério. estar aqui Por isso hoje. que ele está aqui, ué. Obrigado. Aí, Rogério. Vamos lá. Lei da meritocracia. Lei da meritocracia. Então, é o seguinte, o que eu pensei com essa lei da meritocracia? Que a evolução, ela é baseada no esforço pessoal. Então, a gente muitas vezes tem ganhos evolutivos só por meio do nosso esforço. Então, esse esforço e esses ganhos, esse mérito evolutivo, ele vale para todos. Não tem uma pessoa que um princípio consciencial que começa melhor do que o outro. Por isso Não que existe privilégios a na evolução ela é pessoal, né? A Ela evolução é pessoal. Você tem que fazer o exatamente. seu esforço, ninguém vai fazer por você. E na evolução ninguém tem privilégio. Ninguém tem privilégio. Ninguém tem privilégio. É tudo baseado nos seus esforços e os seus méritos vêm dos seus esforços. Não É. tem jeitinho? Não tem jeitinho. Não tem jeitinho? Não tem Não. negocinho evolutivo. E isso também novamente, voltando àquilo que eu falei da dramatização, da vitimização, né? A pessoa fala, não, a vida está muito difícil, eu não quero mais, cansei de brincar, para que eu quero descer, né? Não dá, porque a pessoa tem que entender isso e lidar com isso, e não querer ir contra essa realidade, né? Porque essa é uma realidade. Quanto mais a gente tem o parapsiquismo para perceber que todas as consciências evoluíram baseadas no seu esforço, que lá no ápice da evolução o serenão só chegou lá porque ele se esforçou e não porque veio um Deus, né, uma entidade superior e abençoou e falou que não, agora você é um escolhido e você não precisa mais se esforçar, se reciclar, se transformar, mudar, enfrentar. E você agora está pronto. Você está pronto, você vai só usufruir as benesses do paraíso. Assume a responsabilidade de um tsunami. Entendeu? Então, a lei da meritocracia é isso. As pessoas só adquirem seus méritos pelos seus esforços. Isso vale para todo mundo. E assim como também reconhecer, né? Que nada vem, não é dom, é mérito, Sim. né? A ProEx está dentro do conceito da meritocracia. É um mérito da consciência Sim. ter uma ProEx? Imagina, a gente ter esse privilégio, entre aspas, né, ou esse mérito de poder programar nossa existência. Quantas pessoas que podem fazer isso? É um percentual mínimo, né? Quantas consciências, né? Que conseguiram chegar nesse ponto. Mas as que conseguiram chegaram como? Né? Também não foi de graça. Então, existe esse mérito, existe essa possibilidade, mas também não veio por acaso, não veio à toa, né? Essa lei da meritocracia é para mostrar que as coisas não vêm espontaneamente, não vêm do nada. Né? Eu também acho. E falando em não vir do nada, de onde vieram as 40 paraleis ali que você coloca? Olha, vem muito dessa observação, né? Eu comecei a parar para pensar tudo aquilo que se repetia e que se aplicava a todos, né? Então, essas 40 aí são muito básicas até, né? Mas a gente poderia pensar em várias outras. E muitas delas também têm uma certa limitação. Por exemplo, a lei da inevitabilidade ressomática, que a gente comentou. Ela tem um período certo de incidência. Porque a partir do momento que a pessoa não precisa mais ressomar para evoluir, essa lei não se aplica mais.
Mas quais seriam as para-leis que se aplicariam a essa Depois, consciência? né? Aí Depois, a gente né? pergunta, aí, No próximo café. aí a gente pergunta para um cara que chama Consciex Livre, que a gente Consciex chama. Aí a Livre, gente né? pergunta para ele, porque eu também não sei. Ele disse, o cara que... Aí ele vai responder assim, puxa, agora que eu me livrei disso, você quer que eu lembre tudo de novo É, Te contar. para te contar? Não, aí é tô outro ciclo, né? Que é eu outro ciclo. não faço a menor É. ideia. Mas me diz uma coisa, uma lei aqui, a lei do antiacaso. Lei do antiacaso. Hum. Aí eu retorno com a pergunta: você acha que tem acaso? Até que ponto? Até que ponto, né? É ao acaso. Ao acaso. Até que ponto é o acaso? A sincronicidade mesmo, quando a gente toma consciência, já aconteceram outros fatos. Aí, no terceiro, ou o mais flagrante, a gente fica, ué, mas também aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí é que vai despertar, né? É, Para fazer a ligação e de saber que teve aqueles avisos, aquela sinalética de alguma coisa, de algum assunto. exatamente. Então, assim, é difícil a gente dizer que nada é por acaso, né? Diante da nossa limitação quanto à nossa lucidez. Porque a lucidez nada mais é, se a gente for ver a etimologia da palavra, lucidez tem a ver com luz. Luz, né? Então, Luz. a falta de lucidez quer dizer que a gente não está Tá vendo. no escuro. Está no escuro. A Tá no gente está, escuro. vamos dizer, a gente está num quarto escuro que a gente não consegue ver o que está acontecendo. Então, às vezes, fica muito difícil a gente dizer que as coisas não são por acaso quando a gente está num quarto escuro. Mas se a gente, vamos imaginar que a gente tenha 100% de lucidez, que a gente esteja vendo tudo, né, toda a realidade multidimensional, a gente vai entender a causalidade das coisas, né? Então, assim como existe a lei de causa e efeito, existe a lei da sincronicidade. A sincronicidade nada mais do que a gente determinar a causa dos eventos que acontecem. Dos eventos que acontecem. Né? Então, o problema é esse, né? Mas, como a gente também comentou, na medida que a gente desenvolve o parapsiquismo, desenvolve sinalética, clarividência, as parapercepções, né, de um modo geral, essa lei do antiacaso vai fazendo cada vez mais sentido. A gente vai vendo cada vez mais os detalhes intra- e extrafísicos e vai identificando as causas, né? Nos mínimos detalhes. Tá. Ô, Rodrigo, essa lei da indissociabilidade pensênica. Sim. Então, uma outra questão que a gente pode levantar. Tem como a gente dissociar a energia do pensamento, ou o sentimento da energia, ou o pensamento do sentimento? Na nossa manifestação? Tem como eu parar assim no meu quarto e falar assim, não, agora eu só vou pensar, não vou sentir nada e não vou exteriorizar nenhuma energia. E vou direcionar o só pensar para alguma coisa. Ou não vou sentir nada, ou só vou mandar energia sem nenhum pensamento e nenhum sentimento. Agregado àquela energia. Não tem como. Né? Eu não consigo imaginar nenhuma situação em que isso seja possível. Pelo menos até o ponto que eu compreendo a evolução também, que eu não sei como é que é isso lá da Consciex Livre para frente, eu não sei como é que isso funciona. Mas enquanto tem esse ciclo de vida aqui intra e extrafísico, de ressoma e dessoma, eu vejo dessa maneira. Eu acho uma coisa interessante também, porque aí vai entrar a volicionalidade da pessoa, né? Por exemplo, se você está trabalhando num projeto de vida, na sua ProEx, o que eu tenho que fazer na minha ProEx? Vou escrever sobre tal assunto. Ao você trabalhar a ideia de realizar a sua ProEx, se você não tiver uma gama positiva de energia impulsionando aquilo ali, Exato. e isso vem da sua vontade, você não vai realizar. Aí a pessoa percebe essa realidade, ela fala assim, não, então eu sou responsável por aquilo que eu penso. Isso, vai depender de mim. Muda tudo. Muda tudo. E outra coisa, quando você assume a responsabilidade das suas coisas, do seu processo evolutivo, você deixa de culpar o outro. Exato. Deixa de passar a responsabilidade. Essas ideias é para a pessoa assumir responsabilidade. Isso tudo aqui é para a pessoa parar, pensar, gente, olha o que ele fez comigo, me encurralou. Essas 40 leis
leis são para mim, Sim. Vamos de são intervalo. pessoalmente. A Márcia Ram manda aqui os parabéns para as meninas do Para Direito pelo 30º programa, né? A Juriscons tem um ranking de letra M, né? Marilza, Maria Eugênia, Márcia, Maria Madalena e Marcelo. Marcelo, que está indo muito bem lá Muito bom. na coordenação dele, né? Muito legal. E aí ela pergunta se no nosso nível evolutivo as paraleis são irresistíveis, mas a gente vai de intervalo e depois você responde. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, a Marilza de Andrade e o Rodrigo Marchioli sobre o tema verbetes da paradireitologia. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena, estou aqui com a Marilza de Andrade e com o Rodrigo Marchioli, tratando sobre o tema verbetes da paradireitologia. Márcia Ram, então, pergunta aqui: no nosso nível evolutivo, as paraleis são irresistíveis? Olha, eu não sei qual é o nosso nível evolutivo, não, mas com certeza faz parte do nosso dia a dia, né? Todos os nossos atos, a partir de um determinado momento, senão a gente não tem coerência, né, com a proposta evolutiva. Precisa haver coerência, e essa coerência está implícito a gente tentar seguir o melhor possível, dentro do nosso contexto evolutivo, as paraleis. Né? É exatamente isso que eu tinha pensado também aqui durante o intervalo, porque essa irresistibilidade depende muito da pessoa, né? Depende da pessoa. Isso que você falou, da coerência. Tem que ter coerência. Então, por exemplo, a lei de causa e efeito, vamos falar de novo sobre ela. Ela já é irresistível para mim? Eu já admito ela 100%, sem pestanejar? Não tenho dúvida quanto a ela? Ela é irresistível. Ela é irresistível. E tem uma coisa tem uma outra lei, que é a cosmoética, né? Que pode-se dizer que é uma lei também. Se você não tiver bem harmonizado com o seu CPC e a lei de causa e efeito, você não vai fazer mais nada, você vai ser um irresponsável dentro da sua PROEX. Pois é. Dentro da sua proposta. Então, essa irresistibilidade, ela tem muito a ver com o nosso nível de maturidade perante a evolução. Perante a evolução. Perante a compreensão da evolução. Agora, se você compreende a evolução, eu vou bater novamente na tecla da coerência, né? Se você entende seu processo evolutivo, você vai entender o do outro também. Exatamente. Começa por nós, mas nessa interação, né? Com o outro, nós entendemos o outro e nós mesmos. Uma das falas importantes que eu considerei sua aqui foi a questão de você estar sempre martelando que as leis são para todos. Sim. Não é privilégio do inversor, do reciclante, do conscienciólogo. É da humanidade. Sim. E para a humanidade. Eu já ia complementar. E da para a humanidade. As paraleis, elas estão regendo o processo evolutivo
da humanidade em todos os contextos, em Quer toda nós forma de queiramos, manifestação. Quer nós não queiramos, né? Podemos ser ignorantes, Sim. não acho que não é tanto querer, mas a ignorância das paraleis. Sim, sim, sim. Entendeu? É. Aquele ser ainda não tomou conhecimento. Não, mas muitos que tomaram conhecimento querem ignorar também, né? O que não deixa Porque de ser uma querem infringi-las. É o né? que não deixa de ser uma Querem tentar ignorância. o É. filho rebelde. É o filho rebelde, mas a gente Quer aguarda. testar. É, mas a gente aguarda. Bom, então agora a gente vai para o seu terceiro verbete inscrito na especialidade para direitologia. E aí eu queria que você comentasse também qual o critério para colocar na especialidade para direitologia ou outra, né? Uhum. No qual você faz uma tabela confrontando. Interação para direito, para dever. Interação para direito para dever. Que ele faz uma tabela confrontando o que é o direito intrafísico, a direitologia, com o para-direito, a para-direitologia. E aí o item 11 são justamente os processos legislativos. Uhum. Então, no direito, os processos legislativos são determinados pelos respectivos sistemas sociais, impessoais ou pelos costumes de uma sociedade, né? Uhum. E pelo para-direito, os processos legislativos são as para-leis inerentes à evolução. Bacana. Mas Exato. então, como é que é essa escolha da especialidade para a direitologia? Então, quando eu vejo, por exemplo, que eu quero dar uma abrangência maior no tema, aí eu coloco uma abrangência maior, né, mas também um foco, quero trazer de uma maneira mais ampla, mas também com foco para paradireitologia, aí eu ponho a especialidade paradireitologia. Quando eu vejo que foge um pouco assim na paradireitologia, um pouco mais amplo que a paradireitologia, aí eu coloco ou na evoluciologia, ou quando é mais específico, aí eu ponho na especialidade que for correspondente. Rodrigo, essa opção que você tem de escolher a especialidade que vai colocar um tema, mas que acaba tudo reverberando dentro da paradireitologia, isso é uma maneira de você ver, da sua visão, de ver que o paradireito, a paradireitologia, ele é transversal a Isso. todas as especialidades da conscienciologia? Sim, a ideia é essa, exatamente isso. Então, tem essa intenção mesmo, né, de mostrar que a paradireitologia permeia todas as especialidades. O próprio professor Valdo já falava, e eu acho que a maioria concorda, que é sinônimo, né, paradireito e evoluciologia são sinônimos. Então, a evoluciologia também permeia todas as especialidades, né? Então, isso. paradireito da mesma maneira. Mas eu costumo dizer, até nesse verbete que Madalena comentou, na interação para-direito para-dever, eu falo no próprio verbete, eu escrevi isso no verbete, que o estudo da paradireitologia, ele nada mais é do que o estudo do paradigma consciencial. A evoluciologia é o estudo do paradigma consciencial também. Só que a paradireitologia, ela é um passo para frente do paradigma consciencial. Porque o paradigma consciencial, você está falando coisas bem básicas, né? Mas quando você fala do paradigma consciencial com o viés da paradireitologia, muda tudo. Muda tudo. Você está falando a mesma coisa, os mesmos temas, as mesmas coisas, com a mesma transversalidade. Mas muda tudo. Eu acho, eu até já falei aqui, mas é a minha opinião pessoal, minha experiência, né? Que o paradireito, ele dá um outro foco a qualquer coisa que você for aplicá-lo. Exato. Você coloca a visão paradireitológica, amplia a sua visão, a valorização daquele assunto e vai, assim, realmente para o cosmos, vamos dizer assim. Ele acaba você tendo uma cosmovisão de tudo. Vamos pensar assim, a paradireitologia, a lente da paradireitologia, ela é uma lente cosmovisiológica. Né? Cosmovisiológica. Ou cosmovisiologificadora. Nossa! Entendeu? Essa deu nó, hein? Cosmovisiologificadora. Escrevam! Mas não sei se os ouvintes entenderam, mas acho que vocês entenderam aqui. Né? Bom, eu coloquei aqui a frase enfática. Quer ler pra gente? As 3 frases enfáticas eu publiquei aqui nos comentários do Não, mas eu Facebook, quero que ele comente alguma coisa dessa tabela antes da frase enfática. Então tá.
É verdade. A Madalena comentou aqui, né, no item 11 dos processos legislativos. Então, a gente vê a diferença, né? A ideia era mostrar a diferença da pequenez do direito perante o paradireito. As pensadas mostram isso toda hora. É a pequenez, porque olha só, esse item 11, por exemplo, processo legislativo. O direito, ele é baseado, principalmente, vamos falar aqui o nosso direito brasileiro, o direito ocidental de um modo geral, ele é baseado num poder legislativo composto por políticos, né, pessoas eleitas pelo povo, que decidem, com base num determinado consenso de maioria, o que é a lei, né? E aí é o que a gente falou, essas leis são decorrentes de todo um jogo político, de interesses pessoais, na maioria das vezes espúrios, né, que visam beneficiar o seu eleitorado ou a si mesmo, né, que não está pensando em todas as pessoas, nem muito menos na evolução das pessoas. Né? Então, tem todos esses problemas e são coisas, ou são processos muito pontuais, né? São muito pontuais e variam muito. Se tem um partido no poder, aquele partido vai enviesar. É um jogo de interesse, né? Tipo Política de lei, é jogo de entra interesse. outro, muda tudo. Agora, as paraleis o que eu falo, elas são inerentes à evolução. Então já começa por aí. Desde que tem evolução consciencial, tem leis organizando, regendo, ordenando esse processo. Como é que isso vai funcionar? Então, já começa por aí. Desde quando tem evolução consciencial? Desde que o ser humano existe. Então, o cosmos tem quantos anos? Não sei. Será que a evolução... Eu sou muito cosmoética, não pergunto a idade dele. Tem 14 bilhões de anos. Que diz? O nosso universo aqui, né? Tem 14 bilhões. Será que, pelo menos o nosso... Porque tem pessoas que falam que tem outros universos, né? Mas vamos pensar só no nosso aqui. Será que tem evolução desde o começo? Evolução consciencial desde o começo? Quando começou essa evolução? Porque a partir do momento que começou, tem leis organizando isso, esse funcionamento. Né? Então, já tem essa diferençazinha básica, né, de um processo para o outro. Eu acho que existe essa lei de evolução desde os primórdios. A gente não tem como provar como coisa, é só teoria. Desde que existe consciência. Desde que existe consciência. Assim, e a consciência, ela existe desde quando, né? Então, a gente pode criar uma hipótese, mas deve ser há muito tempo que existe isso aí. Bilhões e bilhões de anos, né? A gente não sabe, infinito, sei lá. Mas há muito tempo isso já existe. Outra coisa, essas leis, elas foram criadas, qual que é a intenção por trás dessas leis? É ajudar todo mundo a evoluir. Ajudar as pessoas a seguir um processo evolutivo que, no final das contas, desemboca numa situação muito favorável para a gente. Né? O processo evolutivo é isso, a gente está cada vez melhor, né? Se sentindo bem, lidando melhor com os outros, conosco mesmo, vivendo melhor, mais evolutivamente, né? Então, a intenção é um pouquinho diferente também, né? Um pouquinho diferente. Então, fica bem defasado. Eu acho que essa tabela que eu fiz é um dos pontos altos aí desse verbete. Ficou muito bacana. Ficou muito bom. Tem várias pensatas, né, que o professor Valdo faz esse confronto, que também seria legal a gente eu estava lembrando, né, que ele diz que o direito pune o homem e o paradireito visa a evolução da consciência. Tem uma pensata que ele fala assim. Bom, então agora acho que vale a gente falar de como escrever o verbete, né? Quem se interessar, a Enciclosapiens é uma instituição especialista na enciclopédia da Conscienciologia, tem lá o programa de verbetografia, né? Que são aulas que ensinam a escrever o verbete. Tem um manual gratuito na internet. Tem um manual gratuito e tem toda uma preceptoria, né? Voltada que o verbetógrafo chegue ao seu intento, que é a apresentação do verbete e participar da enciclopédia da Conscienciologia. E fica o nosso convite para participar falando sobre Paralei, né? Exatamente. Olha, eu queria dizer uma coisa, que os fenômenos parapsíquicos mais importantes da minha vida são decorrentes da escrita de verbetes da paradireitologia. Você já experimentou a pangrafia? Já, né? Sim, em algum nível sim. Bacana. Mas é no nível de extrapolacionismo ainda, né?
Não é aquela coisa da minha segunda natureza, né? Ainda nível de extrapolação, sim. Mas, assim, projeções, expansões de consciência, contato com amparadores mais avançados, isso aí, para quem escreve verbete da paradireitologia. E a Enciclosapiens tem curso para isso também, né? Tem os cursos, inclusive em EAD. Tem curso de campo também para pangrafia, Sim, né? não, eu estou dizendo... O verbetografia também no EAD. O né? verbetografia em EAD. Bacana. Né? Rodrigo, estamos indo para o final. Quer falar da sua próxima apresentação? Sim. Eu vou apresentar na sexta-feira, essa sexta-feira agora, dia 4, né, se eu não me engano, no Hotel Mabu, vai ter o primeiro evento da cosmoeticologia. E o tema é Cosmoética e Democracia. E lá eu vou participar de uma mesa de debates e eu vou falar sobre a inter-relação, a intersecção dos princípios cosmoéticos com os princípios democráticos. Vou colocar isso um pouco em questão. Vai ser às 5 horas. Aí quem quiser participar, só se informar no CAEC ou com algum responsável da Cosmoetos. Da Cosmoetos, e a Cosmoetos tem esse trabalho que eles estão apresentando, né, esse simpósio, em EAD também. Também dá para assistir à distância. Dá para assistir à distância. Então, quem quiser pode participar à distância de todo o evento. Lembrando que a Cosmoetos também tem um programa da rádio, né? Acho que é quarta-feira, meio-dia. Eu não sei o horário, mas sei que eles estão com programa também. Então é isso. Mais algum comentário? E não vai a frase enfática? Vai. Pode ler e comentar, por favor, professor. Então, é que o verbete é interação para direito para dever. E vamos ver aqui a frase. A interação para direito para dever sintetiza os preceitos e as constantes evolutivas, cuja compreensão teática, né, teoria e prática, pode representar a ponte para a autovivência da cosmoconsciencialidade, aquilo que eu estava falando. Né? Uhum. A pessoa, quando começa a estudar isso, e principalmente, não só teoricamente, mas ela começa a escrever, começa a produzir conhecimento, isso aí eu considero a ponte para a pessoa vivenciar fenômenos parapsíquicos mais avançados, extrapolacionismos, né? Até a cosmoconsciência. Eu trouxe... Me presta aqui um instante. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade, todos os verbetes aqui estão no tertuliário do YouTube, né, no canal do tertuliário. Todos os links aqui do Facebook, colocou? né, para a pessoa pesquisar, e tem também o canal do YouTube. O canal do YouTube. Vou colocar aqui rapidinho. E às vezes o número do verbete facilita no canal do YouTube encontrar o verbete apresentado pelo próprio autor, né? Esse é o vídeo. Então, audiovisual. Quer que eu fale? O Paralei, o número é 3110. A Paralegiologia é 2318. E a Interação para Direito Dever, 4882. Muito bom. Tá bom? Isso facilita bastante encontrar o verbete. Chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, 1º de outubro de 2019. Agora são 15 horas e 2 minutos. Agradeço a presença dos meus compassageiros Marilza de Andrade e Rodrigo Marchioli. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Tivemos aqui 10 curtidas. Agradecemos. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá. CYJ